É o livro de finanças mais vendido da história recente do Brasil, escrito por um ex-assessor de investimentos que virou o maior canal de finanças do país e depois sócio de banco, do 1000 ao milhão, do Tiago Nigro, o primo rico. A promessa da capa é sedutora e virou o slogan de uma geração: enriquecer sem cortar o cafezinho, um tapa na cara da velha escola que mandava anotar cada centavo do pão de queijo. E aqui na Estante Rica esse livro exige o modo análise completa, tem método sólido dentro dele, tem marketing de guru, e tem conflitos de interesse que precisam ser postos na mesa, porque o autor vende alguns dos produtos que recomenda. Vem comigo pelos 3 pilares do método, o que funciona de verdade, e a crítica mais franca que você vai ouvir sobre esse livro no YouTube. O primeiro pilar, gastar bem, e a polêmica do cafezinho explicada com honestidade. O argumento do Nigro contra a velha escola: cortar microgastos gera microimpacto e macrofrustração, R$ 5 de café por dia não te deixam pobre, e a energia gasta policiando centavos falta na decisão que importa. O que realmente drena patrimônio são os gastos âncora, moradia acima do necessário, carro errado, financiamentos longos, o casamento de 50 mil parcelado. A regra do livro: brigue com os gastos grandes e raros, não com os pequenos e frequentes. Até aqui, eu assino. Um carro R$ 10.000 mais barato paga 10 anos de cafezinho. Mas o contraponto honesto que o livro suaviza: para quem ganha pouco, os microgastos são percentualmente relevantes sim, o método do cafezinho liberado pressupõe uma renda com folga, e parte do público do livro não tem essa folga. A síntese justa: hierarquize, âncoras primeiro, migalhas depois, mas ninguém enriquece mantendo todos os vazamentos abertos por princípio. O segundo pilar: investir melhor. E aqui o livro entrega a sua melhor contribuição, a tríade que todo iniciante deveria tatuar: segurança, liquidez e rentabilidade. Escolha 2. Todo investimento honesto sacrifica um dos 3, e todo golpe promete os 3 juntos. Rende muito, sem risco, e você saca quando quiser. Quando ouvir isso, corra. O Nigro organiza a jornada em etapas que fazem sentido: primeiro a reserva de emergência em liquidez total, depois a base em renda fixa pós-fixada, e só então a escada de risco, prefixados, fundos imobiliários, ações, sempre com aporte mensal automático como motor. O conceito mais valioso do pilar: o foco no aporte em vez do rendimento no início da jornada. Com patrimônio pequeno, dobrar a rentabilidade muda centavos, dobrar o aporte muda tudo. O iniciante que caça o investimento perfeito em vez de aumentar o aporte está otimizando a variável errada. É matemática humilde e é a parte do livro que mais gera patrimônio por página lida. O terceiro pilar: ganhar mais, o capítulo que separa esse livro da autoajuda de planilha. O Nigro insiste numa verdade aritmética que a velha escola evita: existe um limite para o quanto se corta, não existe limite para o quanto se ganha, e a alavanca mais poderosa do patrimônio na fase inicial é a renda, não o rendimento. As rotas que ele mapeia: crescer na carreira atual cobrando o próprio valor, a renda extra que usa a habilidade existente, e o negócio próprio para quem tem estômago. E uma provocação dele que eu acho útil: a pergunta não é quanto você ganha, é quanto você vale, e se a resposta te incomoda, o projeto é aumentar o valor, curso, posicionamento, resultado mensurável, e depois cobrar por ele. O que falta no capítulo, e a crítica vem inteira já já: profundidade de execução, o como fica raso, mais inspiração que instrução. Mas a direção está certa, e corrige o vício histórico da educação financeira brasileira de tratar todo mundo como se o problema fosse só o gasto, nunca a renda. Agora, o que nenhum resumo elogioso te conta: os conflitos de interesse. E aqui a Estante Rica cumpre o próprio contrato de honestidade. O Tiago Nigro não é um observador neutro do mercado, ele construiu um império que inclui participação em banco e plataforma de investimentos, empresa de educação financeira paga, e um ecossistema que fatura quando você movimenta produtos financeiros. Isso não invalida o livro, mas exige a lente do pé em jogo do Taleb, na direção certa da pergunta: quando o ecossistema dele recomenda produto, quem ganha? O livro em si é comedido, a maior parte do método é agnóstica de produto, e isso joga a favor. Mas o leitor que sai do livro para o universo do autor precisa levar o filtro. Conteúdo gratuito de quem vende produto financeiro é, estruturalmente, marketing de topo de funil, do Nigro, de banco, de corretora e de todo influenciador do nicho, sem exceção. Transparência não é acusação, é o preço da confiança, e quem não te mostra o próprio conflito está te vendendo algo escondido. O balanço do método: para quem esse livro funciona de verdade. Funciona demais para quem está no marco zero ou nos primeiros degraus. Linguagem de gente, exemplos brasileiros com Pix e boleto, a tríade impossível como vacina anti-golpe,
o foco no aporte, e uma energia de é possível que os clássicos americanos não entregam pro contexto daqui. Funciona menos para quem já investe, você vai reler o que sabe com embalagem nova, e a parte de ações e diversificação internacional é introdutória demais para decisão real. E não funciona como única fonte, o livro é porta de entrada calibrada para te deixar confiante, e confiança de iniciante sem profundidade é exatamente o estado mental que o mercado adora tosquiar. O caminho que eu recomendo, use o Nigro para arrumar a casa e criar o hábito, depois suba a régua com Graham para fundamentos e Basin para dividendos, os dois já resumidos aqui no canal, e mantenha para sempre a pergunta de quem ganha com cada recomendação, incluindo as minhas. Veredito final da Estante Rica. Do 1000 ao milhão é um bom livro de largada com título de marketing. Ninguém vai do 1000 ao milhão com o conteúdo dele, vai do 1000 ao 100 mil com método e paciência, e o resto da estrada exige outras fontes. Os méritos são reais, derrubou a barreira de entrada da educação financeira para uma geração inteira, trouxe a discussão de renda para o centro, e a tríade de segurança, liquidez e rentabilidade evitou mais golpe no Brasil que muita cartilha de órgão oficial. Os poréns também, promessa de capa inflada, execução rasa no pilar mais difícil, e um ecossistema comercial ao redor que exige leitor adulto e desconfiado. Nota da casa, 7,5, subindo para 9 se for o seu primeiro livro de finanças e você tiver menos de 30 anos. Se inscreve na Estante Rica para continuar a jornada com os clássicos que aprofundam cada pilar, e comenta aí, qual foi o primeiro livro de finanças da sua vida, e ele te ajudou ou te vendeu o curso? Te vejo no próximo vídeo.